Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aqui desenvolver um pouquinho sobre o chamado MHS, Movimento Harmônico Simples. Muito bem, essa ideia ela está definida aqui para vocês como sendo movimento periódico, repetitivo, em torno de um ponto de equilíbrio. É um movimento oscilatório que acontece em torno de um ponto de equilíbrio, mas vem aí exatamente a ideia de que, por que chamado de periódico? Periódico porque acontece em intervalos de tempos iguais, então a gente vai utilizar a terminologia período, tempos iguais, então tempo de repetições. Vão acontecer repetições em tempos iguais, por isso periódico. Repetitivo, então as repetições acontecem em intervalos de tempos iguais. Muito bem. Em torno de um ponto de equilíbrio, quer dizer, um vai e vem, uma ida e uma volta em torno de um ponto de equilíbrio. E a ideia mais simples, que nós temos aí para apresentar a respeito desse movimento harmônico simples são os chamados osciladores harmônicos. Osciladores. Esses osciladores harmônicos trabalham exatamente com essa ideia. Um movimento que é periódico, repetitivo, em torno de um ponto de equilíbrio. Quando você coloca aqui para mim uma ideia. Qual ideia? Tem aqui uma mola e uma massinha presa a essa mola. Então eu tenho o que a gente chama de sistema massa-mola. Então já podemos identificar essa primeira situação como sendo um sistema massa barra mola. Então a ideia aqui consiste em você ter aqui uma massa exercendo uma carga, exercendo uma força e uma mola que possui constante elástica. Esse sistema, paradinho do jeito que está sendo demonstrado ali, sendo desenhado ali, está numa posição de equilíbrio. Então você fala assim para mim, poxa, esse corpo, esse conjunto está aqui, numa posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio. Perfeito. Está aí paradinho. Quer dizer, o peso desse corpo equilibrando a força elástica e esse conjunto paradinho ali. Fechou? Legal. Mas eu venho aqui e faço o quê? Puxo. Puxo essa massa, tiro esse sistema do equilíbrio. Ou empurro, tiro esse sistema do equilíbrio. Mas vai acontecer, ao tirar esse sistema de equilíbrio, seja puxando ou apertando, quando eu libero esse sistema, ele tende a voltar ao seu ponto de equilíbrio. Então, ele vai começar a oscilar, então, desenvolver um movimento repetitivo, oscilatório, em torno do ponto de equilíbrio. Sendo um sistema ideal, onde não há perdas de energia, o que vai acontecer? Ele vai ficar infinitamente oscilando em torno desse ponto de equilíbrio. Oscilando infinitamente, ad eterno, para sempre em torno desse ponto de equilíbrio, então ele está criando um movimento oscilatório, repetitivo em torno do ponto de equilíbrio. Beleza, tá. Então eu vou só apagar aqui o ponto de equilíbrio, a posição de equilíbrio, para mostrar uma outra informação interessante para vocês. Qual seja, você diz assim para mim, tá, então aqui é minha posição de equilíbrio, meu ponto de equilíbrio. Perfeito. Se eu ficar observando essa massa, ela vai ficar fazendo que movimento? Subida e descida, subida e descida. Perfeito. Se eu conseguisse desenhar isso no tempo, como que eu desenharia isso no tempo? Como se eu tivesse um papel andando aqui, e como eu não vou ter um papel andando, vai estar eu andando, certo? Vou eu andar, e ao oscilar, olha que interessante, o movimento é oscilatório e repetitivo em torno da posição de equilíbrio, está fazendo esse movimento. Mas se eu tivesse um papel que caminhasse, ou seja, um papel que se movimentasse, para dar a noção de tempo, ou seja, você fala assim, vou fazer o papel andar a 1 metro por segundo, vou fazer o papel se movimentar, dar a noção de movimento ali. O que vai acontecer? Isso aqui vai começar a desenvolver o que lá? Eu estou fazendo um movimento só de sobe e desce com o meu braço. Porém, o desenho que eu tenho formado,
É o desenho de uma onda. Ora, então, a partir de um movimento harmônico simples, eu consigo aí fazer a sua interpretação através da ondulatória. Daí a ondulatória, né, se envolver bastante com esse tipo de movimento harmônico simples. Poxa, então o movimento aqui na vertical, oscilatório, mas medido em função do tempo, medido em relação ao tempo, o que acontece? Como se tivesse um papel andando aqui para te registrar. Olha, vai fazer o movimento de subida e descida, mas em relação ao tempo. Então vai fazer um movimento, né, de uma onda. Aí vai traduzir esse movimento, traduzir essa informação através de uma onda. Legal? Muito bom. Acontece que esses movimentos, né, os movimentos dos chamados osciladores harmônicos, podem ser medidos. E são medidos, basicamente, em função da equação, perdão, a partir da função R resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, onde essa aceleração aqui é a aceleração interpretada como uma aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes raio, ou, ao invés de raio, x de posição, ômega ao quadrado, x. A partir dessa ideia, então você pode dizer assim para mim, poxa, mas ômega é velocidade angular, perfeito. Aqui para a parte de movimento harmônico simples, ao invés de eu chamá-la de velocidade angular, eu vou dar um outro nome para ela, nós vamos chamá-la de pulsação. Pulsação. Tá? O movimento circular substituído por uma pulsação, movimento de pulsar, movimento repetitivo. Perfeito? Beleza? E sendo essa equação, uma equação assim, ó, ômega ao quadrado, tá? Onde você tem o quê? 2π sobre período ao quadrado. Muito bom. Ora, como que eu vou conseguir agora desenvolver essa ideia para colocá-la juntamente ao meu oscilador sistema massa-mola? A forma mais prática e simples de observar isso é percebendo através de um sistema massa-mola representado na horizontal, onde eu teria aqui, olha lá, meu sisteminha, massa, mola, que quando tensionado ou esticado, sai da sua posição de equilíbrio, adquirindo uma nova posição. Opa, então tá aqui, olha, deformou X. Ah, perfeito. Quando observada ali as forças que atuam sobre esse sistema, eu vou ter peso vertical para baixo e vou ter a normal perpendicular à superfície oposta à tendência de penetração. Perfeito, legal. Porém, peso e normal se equilibraram, mas sobrou uma força. Qual força sobrou aqui? A força elástica. A força elástica. E essa força elástica, representando aí para mim a resultante que atua sobre o sistema. Então, vamos entender aqui a seguinte situação. Bom, olha só. Resultante, então, como sendo massa, que multiplica no lugar de aceleração ômega ao quadrado vezes x, quer dizer, a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado x, no lugar de ômega, né, colocando ali, ó, 2π sobre período, que é a pulsação, ao quadrado, vezes x, que é a deformação. Certo? Tá? Onde antes era r, agora é x. Existe um aprofundamento que a gente vai trabalhar essa ideia? Sim, demonstro tudo isso para vocês em uma aula de aprofundamento. Beleza? Agora, dali eu posso falar que a força aqui resultante é a força elástica. Isso igual a m, que multiplica 2π ao quadrado. Então, é 4 vezes π ao quadrado, dividido pelo período ao quadrado, vezes x. Muito bom. Vamos fazer mais algumas modificações. Força elástica é K vezes x. Força elástica, Kx. Isso é igual a m, multiplica 4π ao quadrado sobre período ao quadrado vezes x. Bom, olha só que legal, x vai cortar, x desaparece.
Sim? Beleza? Vou trazer o período para cá. Então lá, está dividindo, passa multiplicando. Período ao quadrado, que é igual a 4 vezes π ao quadrado, que multiplica m, o k que está multiplicando desse lado, passa para o outro lado dividindo, m sobre k. Muito bom, vamos tirar a raiz agora. Ao tirar a raiz aqui, então vou ter que período sem a raiz, ó, passando o quadrado para o outro lado, então desse lado é expoente, do outro lado radiciação. Então lá, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de π ao quadrado, π. Não tem como tirar a raiz nem de m nem de k. Então, raiz quadrada de m sobre k. Chegamos aqui numa equação que determina para a gente o quê? O período de oscilação desse tipo de sistema chamado sistema massa-mola. Legal. Agora você fala assim, mas e naquele caso? Pois é, olha que belezinha. Veja comigo. Do que depende o período? Repara comigo. Depende da massa e da mola, por isso chamado sistema massa-mola. Então, o período depende da massa e da mola. Estando esse sistema massa-mola na horizontal, na vertical ou mesmo num plano inclinado, você fala assim, poxa, mas se esse sistema massa-mola estivesse num plano inclinado, assim, ó, tivesse aqui um ângulo de 30 graus, por exemplo. E aí, quando solto o sistema vai oscilar seja na horizontal, seja no plano inclinado, seja na vertical, respeitando sempre essa mesma equação, 2π raiz de m sobre k. Beleza? Então, o sistema massa-mola é o primeiro dos osciladores harmônicos que nós aí desenvolvemos. Beleza? Cai. Quando cai a aplicação da equação, galera. Tá ok? Então, lá, cai a aplicação dessa equação. Período é 2π raiz quadrada da massa em quilogramas e da constante elástica em quilogramas de newtons por metro. Fechou? Ora, só um detalhe que é interessante a gente comentar aqui. Qual seja? Já falamos que não depende da orientação. Seja na horizontal, na vertical ou inclinado, o período vai ser sempre o mesmo. Então você fala assim, tá, então o período não depende, né, da orientação, se é vertical, horizontal ou inclinado. Dependeria, por exemplo, se eu esticasse mais a mola. Quer dizer, se eu esticar mais a mola, o período vai ficar diferente? Olha, vamos lá na equação. Do que depende o período? Da massa e da constante elástica. Não depende da deformação. Beleza? Tá aí. Mas essa é a ideia para a gente desenvolvermos juntos aqui. Tá bom? Então, sistema massa-mola. Fechou? Beleza? Até o próximo.